Mas vamos lá, o que interessa é o que o povo quer ouvir, né, Luma? Luma, veja bem, durante o decorrer dessa semana, eu fui pegando algumas entrevistas, algumas ligações para a rádio, enfim, com relação à questão da educação, em especial, eu vou colocar aqui 2 itens ou 3 e aí você vai passando essa análise. Inclusive, quero parabenizar você e a toda a sua equipe de assessores que vai para cima, vai para ponta, tá presente, vai buscar informação, vai fiscalizar, ou seja, faz jus ao que lhes foram outorgado. Ou seja, é um dinheiro que nós pagamos e nós estamos vendo o retorno em qualidade, em prestação e seriedade. Parabéns. Eu reconheço aquilo que é de obrigação, até porque eu, como munícipe brasileiro, baiano brasileiro, não de Alagoinhas, eu parabenizo e reconheço, até porque é muito difícil hoje em dia a gente buscar esse tipo de serviço. E você é uma das vereadoras, entre outros, né, que faz esse trabalho com muita seriedade. Faz jus, parabéns, porque você faz jus ao que o povo lhe confiou, lhe outorgou. Para tanto, você e sua equipe, fantástico. Parabéns, um abraço, inclusive, abraçando a sua equipe, um abraço ao nosso querido Jean. Com certeza, um abraço para a equipe. E aí, nosso objetivo é justamente esse, né? Fazer cumprir o compromisso que a gente fez com a cidade em 2020 e vai valer até o final do nosso mandato. Bem, inclusive vocês foram a várias escolas, eu percebi durante as redes sociais que vocês, a equipe, foram para várias escolas, você esteve presente, fiscalizando, acompanhando aquilo que se dizia ser reforma. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, a maior vergonha é você chegar hoje numa escola que é a escola Jairuase, tá aqui, eu tô com um processo de pagamento, aonde se pagou valor bruto de R$194.950,83, está aqui na nota fiscal número, tá aqui a nota fiscal, tá aqui presente, 194 mil, tá? Essa nota fiscal. O período de competência foi do mês 8. E quando chega agora, inclusive está aqui a planilha dos trabalhos realizados. Eu já passei aqui, a vereadora, eu não preciso passar para ela, até porque do jeito que ela trabalha, ela tem. Na hora que ela olhou, fez, olha, eu tenho todo esse processo, ou seja, ela trabalha, amigo. Ela fiscaliza e ela acompanha para ver como é que tá o processo de economicidade do município, do executivo. E aí você vê essa vergonha que é a escola lá do Riacho da Guia, que é a escola Jairuase, não é isso? Jairuase. A cozinha com fotos, diga, Adelson. Inclusive, viu, Gilmar, quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, o Facebook, as imagens tá sendo mostrada aí na transmissão ao vivo aí conosco, viu? Pois é, a cozinha é uma vergonha, tudo inacabado, o telhado com a fiação, vocês estão vendo aí todas as fotos, não existe, tá? E ainda por cima, eu acho que pra chacanar, eu não vou dizer nem, é porque o pessoal fala chacota, mas eu digo, eu vou um pouquinho mais em cima, pra sacanear, ainda bota um ar-condicionado cá em cima. Aqui, ainda bota um ar-condicionado. Que não funciona. Ela tá dizendo isso, que ela tem propriedade para dizer, porque ela é uma vereadora atuante que foi lá e teve presente com sua equipe. Tá aqui, Adelson. Não, e outra coisa a observar, né? O telhado não tem forro. Não tem forro, não tem fio, tá tudo emaranhado. Tá uma esculhambação. Ô, Joaquim, eu vou lhe dizer uma coisa, desse jeito que está aí essa situação, nem Carla Pérez, mais Xande, vota em você, negão, nem suas candidatas, nem sua candidata, nem seu candidato, que isso aqui tá uma esculhambação, rapaz. Isso aqui é uma tristeza, eu falo isso aqui como uma tristeza, Joaquim. Então tá aqui, essa é uma das primeiras perguntas
como é que está e como é que está esse processo de acompanhamento que eu sei que você faz juntamente com toda a sua equipe com relação à educação, esse descaso, abandono, desrespeito para com o povo. Isso aqui é uma vergonha. Essa é uma. Vamos lá para outra. Eu tenho aqui o seguinte, o que é que acontece, Luma? Veja bem, a Secretaria de Educação, ela tem contrato também com a empresa, não tô querendo dizer aqui porque às vezes eu pego ar e as pessoas estão sentindo até um certo constrangimento e essa não é a minha ideia. Mas vamos lá, não tem nada de desonesto aqui que comprove, não tem nada, não tô afirmando de desonestidade de ninguém. Tudo que tá aqui tá documental, tá legal. Eu tô com uma vereadora do lado e toda a documentação aqui tá à disposição. Veja só, nós temos a secretaria, a prefeitura tem um contrato com a empresa que é um contrato de requalificação escolar, que trabalha em prédios públicos escolares da educação. Então o que é que tá fazendo? Me manda uma fatura, eu tenho uma fatura aqui, aí um pagamento aqui, Luma, ó. Esse pagamento é de um valor de transferência, foi debitado em 13/8/2021, né? De R$888.348,87 por vários serviços realizados em várias escolas. Ponto. E o que é que acontece? O que é que chega no tribunal? Chegam as planilhas de execução desses serviços. Nessas planilhas vão todos os serviços realizados. Demolição, aí lá vai. Tudo aqui planilhado, né? Alvenaria, com bongó, não sei o que, tudo. Não estou dizendo nada que a porta de madeiras, com as medidas das portas, enfim, todas as planilhas. Agora, o que é que eu acho estranho, o que é que nós criticamos, o que é que nós não concordamos, Luma, é o seguinte: mandam as planilhas. Ora, se você faz um pagamento de 194 mil para a escola Jairo Aze, o que é que evidentemente a gente gostaria que ficasse até melhor até para os próprios vereadores, porque tem vereador que não conhece isso aqui, que é normal, que é natural. O cara é vereador, mas o cara não domina tudo. Só que aqueles que não conhecem, procure buscar informação dos que conhecem, ponto. Então o que é que acontece? Chegam as planilhas e não especifica exatamente qual é a escola. Me vem as planilhas, quando chega lá, vem um bocado de foto de telhado, de porta, de alvenaria, de muro, de reaterro, tantas as medidas, tudo isso num cheio, num montante. E dentro dessas fotos bota escola tal, escola tal, escola tal, escola tal. Sim, beleza, tá comprovando que foi escola tal. Mas vem cá, na escola Jairo Aze, eu só quero falar em nome de Paulo Aze, porque Paulo Aze entupiu a Lagoinha de emenda. Mas vamos lá, na escola Jairo Aze, o que é destinado dentro dessa planilha que foi realizado? Porque se for tudo que isso que tá aqui, Luma, que você tá vendo que tá aqui minha mão, que é documento, meu amigo, aí eu vou mandar pra CGU, que eu já vou preparar um relatório daqui de Alagoinhas, uma parte pra CGU, o que é federal, e uma parte do TCM, que é a nível de estado. Eu já vou preparar, pode ter certeza. Então vamos mandar, porque qualquer cidadão pode, qualquer um, qualquer munícipe que está me ouvindo pode. Enquanto procura a delegacia, a gente procura a CGU. Eu faço assim, eu vou fazer assim. Então tá aqui. Aí eu lhe pergunto, sim, o que foi mesmo? Tá aqui a planilha. O que é que foi mesmo feito? Ninguém consegue. A segunda pergunta. A terceira, Alagoinhas, tá aqui, olha só, a Secretaria de Educação. Ô Joaquim, meu amigo, nem Carla Pérez vai querer votar na sua candidata nem no seu candidato, viu, amigo? Vai ser complicado, se bem que eles estão em Miami, estão morando lá, tá aqui, DSC Alimentos, Luma, é uma licitação da educação que analise só vocês, qual o gasto dela no ano, de 27/5/2021 a 31/12/2021. Ela fez uma licitação, um TA que está aqui, número 024,
de 2021 de R$ 470.233,54. E aí, de 27/5 a 31/12, foram gastos, despesas efetuadas nos períodos de qual valor? R$ 239.717,33, ficando um saldo ainda positivo de R$ 230.516,31 de positivo. E o que é que ela gasta com isso? Agora vocês pasmem. Olha o estado que está lá, olha o estado que está lá a escola. Descrição dos serviços da nota fiscal número 20.21.000.000.00021, número da nota. Só nessa nota aqui ela gastou R$ 21.842. Com quê? Ambientação, aluguel de materiais e serviço de apoio a 250 pessoas, lançamento do sistema SEDUC, ou seja, com eventos, com almoço, com não sei o que, com eventos. Rapaz, eu acho isso um absurdo, esses gastos. Com você, Luma. Vamos lá, Gilmar. Vários pontos. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente poder passar por algum deles, por todos eles, na verdade. Mas primeiro eu vou começar justamente por esse último. O que acontece? Esses gastos, e acredito que essas notas são de 2021, são gastos com inauguração, buffet de inauguração de escola. Isso. E o que acontece? Isso pode ser até legal, né? Porque é justamente ao contrato, a licitação, mas tudo é moral. Isso é moral de ser feito? Pois é. Por quê? Escutei inclusive de uma das professoras, né? No ano passado acho que a gente teve algumas inaugurações, e aí eu não vou expor a professora aqui, lógico que não, mas o que eu escutei da professora? Luma, teve o buffet, uma imensidão de alimentos, né, dos mais variados, né, tudo muito chique, muito requintado, mas quando a gente vê a realidade, por exemplo, da própria escola, né, que as crianças na própria escola não têm acesso a uma alimentação daquela, a realidade das próprias crianças que ocupam aquela escola, que tem aulas todos os dias, dentro de casa muitas vezes não tem nenhum alimento, porque o que consome é o que tem na escola para dar como merenda. Então ela se sentiu inclusive constrangida de participar daquele momento, porque foi todo um buffet, sabe, elegante, com tudo que há de melhor, assim, de alimentos, né, assim, de salgadinhos, enfim, o que a gente vê em questões de festa, mas para uma inauguração que não condiz com a realidade daquela população. E gastos exorbitantes, que por mais que seja legal, que seja legalizado, que seja tudo feito de uma maneira lícita, mas não é moral nesse sentido. Entende? Um recurso que poderia estar sendo destinado para uma outra questão, não que a inauguração não pudesse ter algum tipo de buffet para poder receber os pais, para poder receber os alunos. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando do valor do gasto, sem necessidade, diante de uma realidade que a gente enfrenta. Ano passado, a gente teve uma série de discussões com relação à entrega de cestas básicas. Se eu não me engano, houve 2 ou 3 momentos de entrega de cesta básica, sendo que os alunos estavam sem merenda escolar durante os 12 meses do ano. Então, como é que a gente pode discutir sobre isso se a gente não está garantindo a comida na mesa dos estudantes durante o ano de 2021? Se os estudantes, como eu acabei de falar aqui, têm como alimento, muitas vezes, a merenda que é dada na escola, e a cesta básica, que era o mínimo para garantir que o alimento chegasse para aqueles estudantes, não estava acontecendo da maneira que deveria. Então, muitos pais, infelizmente, tiveram que encontrar esse desafio. E aí a gente está falando de realidade de famílias que tem 2, 3, 4 crianças. Imagine essa mãe que não tem como mandar sua criança para a escola para se alimentar, mas também não tem nenhuma providência por parte do Estado, aí falando em Estado, Prefeitura, né? A atuação da Prefeitura enquanto Estado de direito, de garantir a segurança alimentar daquelas crianças. Então é sobre isso que a gente está aqui problematizando. Né? É essa questão que é problemática aqui, que a gente precisa discutir justamente sobre isso. A garantia de o cumprimento, na verdade, da garantia da segurança alimentar de crianças que passaram o ano de 2020 e 2021 sem essa segurança alimentar, ao mesmo tempo que falta para eles, mas tem de sobra para outras questões que não são prioritárias. E, infelizmente, é dado prioridade para essas questões. Então, isso é muito problemático e é importante que isso seja falado aqui. Mas um ponto, Gilmar, que você traz, que passa especificamente sobre a questão de transparência. A gente teve a apresentação do terceiro quadrimestre de 2021, até para que a população entenda o que é a apresentação do terceiro quadrimestre.
Quando acaba o ano de 2021, como aconteceu agora, ou qualquer outro ano, o governo tem até 3 meses para apresentar à Câmara a prestação de contas do ano que passou, do exercício financeiro. A Secretaria da Fazenda, juntamente com a Controladoria, foi à Câmara para poder apresentar como foi o ano de 2021, quais foram os gastos, fazer a prestação de contas. Infelizmente, quando a gente passa pela prestação de contas, muitos dados que a gente precisa de informação não tem. O que é estabelecido por lei quando trata dessa questão de prestação de contas do quadrimestre? Quando se trata de saúde e educação, a gente precisa desse gasto detalhado. Ou seja, não adianta você me apresentar um slide dizendo o que foi receita, o que foi despesa de cada um e pronto. Quanto foi gasto em percentual do município de recurso próprio, quanto foi gasto de percentual do recurso do Fundeb, sim, mas foi para onde? Quanto desse recurso foi de fato aplicado nas escolas? A gente tem essa informação sobre o Jariuazi, mas você trouxe uma planilha que não identifica quais são as outras escolas que receberam as intervenções. Isso. Então isso não é transparência. Por mais que tenha os gastos ali, mas a gente não sabe de fato aonde aconteceu. Sabe que tá tudo legal, tudo correto, toda a documentação. Agora, sim, eu medi aqui, por exemplo, eu vou pegar um dado aqui qualquer, Luma. Concreto, forma de madeira compensado, resinada 12 milímetros para estrutura, e aí tem a montagem para o escoramento de reforma. Você pega e faz ele tipo caixa. Sim, beleza, tá aqui na planilha preço. Foi em que escola? Foi aonde? Pra gente ir lá verificar. Qual é a escola? É exatamente isso, e esse foi o nosso questionamento no dia da audiência pública. Isso aqui que vocês estão apresentando sobre a educação não condiz com o que está estabelecido na lei. A gente precisa de um outro momento para discutir sobre isso. Inclusive o próprio secretário de Educação, Gustavo Carmo, estava presente. A ideia da presença dele, inclusive, foi uma solicitação que nós fizemos no ano passado para que os secretários das respectivas secretarias que precisavam desse detalhamento estivessem presentes na audiência pública para que questionamentos como esse, e a gente questionou justamente sobre isso, pudessem ser respondidos, mas infelizmente nem mesmo o secretário foi preparado para apresentar o detalhamento dos gastos da educação. Claro! E aí o que é que a gente propôs? Não, isso aqui não condiz, isso aqui não foi uma audiência pública de prestação de contas, já que não prestou contas de fato do que a gente gostaria de saber. A gente precisa de um novo momento para discutir especificamente cada área. E aí ficou marcado, inclusive, para o dia 15 de março, tratar especificamente da saúde, todos os gastos, todas as destinações que foram feitas para a área da saúde, e para o dia 31 de março, detalhamento de todos os gastos e despesas que foram feitas para a educação. E nesse dia a gente precisa de detalhamento. A gente tem essa planilha precisa vir dizendo, foi para tal escola, foi para o Jariuazi, foi para o São Geraldo, foi para Mário Laerte, precisa trazer o que foi feito de reforma, o que foi gasto com material, e a gente está vivendo inclusive um momento, né, que a gente precisa identificar os gastos, principalmente dos profissionais de educação, porque tem muitos profissionais que são terceirizados, né? São profissionais que são a partir de contratos, e a gente precisa entender essa realidade de uso do recurso da educação para tudo isso, né? E a gente está passando inclusive por um momento de grande mobilização dos que foram aprovados, que não foram convocados ainda. A gente precisa saber se a educação tem recurso, eu sei que tem, para poder convocar os aprovados do concurso, intérprete de Libras, profissionais de apoio, né? Mais pedagogos, que a gente precisa de coordenadores pedagógicos nas escolas municipais, porque não temos o suficiente. Então tudo isso precisa ser aberto para que a população também possa acompanhar e saber da realidade da nossa cidade, e saber o que precisa e o que não precisa de fato acontecer. E aí a gente precisa muito falar sobre isso, né? Inclusive no dia 19, os aprovados do concurso estão organizando uma mobilização, né, na Praça Rui Barbosa, para provocar essa convocação, para cobrar que essa convocação aconteça. Porque a gente sabe que existem vagas reais e infelizmente o que está acontecendo é a contratação de estagiários para poder ocupar esses espaços. Nada, absolutamente nada contra a contratação de estagiários. A gente precisa sim de estagiários, de pessoas ali tentando se capacitar para poder avançar na sua profissionalização, desde que esse estagiário esteja ocupando função de estagiário e não assumindo sala de aula, como muitas vezes acaba acontecendo, e assumindo uma responsabilidade que não é dele, precarizando a atuação dele enquanto estagiário. Inclusive eu vou até trazer numa próxima oportunidade, ou no próximo programa, eu vou trazer os valores que os estagiários, que alguns estagiários da educação em sala de aula estão recebendo. R$350. Pois é, eu vou trazer isso. Imagine, por exemplo,
Quando você se refere à questão de saber onde foi aplicado isso, em que escola, eu vou te dar uma notícia, vou te adiantar por experiência própria, porque eu fui secretário de obra. Vai ser quase que impossível vocês conseguirem saber, pelo menos, olha só, vou ser bonzinho, para não ser exagerado, 80%, amiga. Sabe por quê? Por exemplo, aqui você tem cinta de armação de alvenaria moldada em loco na utilização de blocos e canaleta. Quando você vai para a metragem, aqui dá 12 metros e 50. 12 metros e 50 você pode colocar em toda uma escola. Ó, tem um pedaço aqui que aqui é 2 metros, 3 metros. Quando você fecha a planilha para fatura, o que é que ocorre? Bem, na escola aqui, Jairo Aze, eu gastei 12 metros e 50. Por quê? Porque eu estou fechando a planilha da escola Jairo Aze. Mas como ela está aqui, pode dar 30 metros, pode dar 40, sim. Mas esses 12,50 foi onde mesmo? Porque ela não é única, ela é fracionada. Uma parte aqui tá ruim, mas a outra parte lá também tá. Eu conserto aqui, eu conserto lá. Nós não estamos afirmando que não foi feito, que não existe. Apenas não tem como identificar 80% desses recursos que foram aplicados. Agora, se tivesse tudo legal, bacana, adequado para receber esses alunos, nós não estaríamos aqui questionando, fazendo esses questionamentos. Nós estaríamos, sabe como? Aplaudindo. Simples. Por quê? Porque os alunos têm um lugar. Ô Luma, eu tô indignado, eu tenho que me acalmar, porque eu pego algo e fico arretado. Mas você observou, tá aqui a foto das diretoras. Isso é uma secretaria onde você paga um recurso de R$194 mil. Pelo amor de Deus, isso é uma eu não vou dizer o restante. Eu tive lá na escola Jairo Aze novamente, agora na sexta-feira, ontem. A gente foi desenvolver uma atividade com os alunos para falar sobre o Março Mulher, e a gente foi falar um pouco sobre isso. Após toda essa mobilização, né, a gente fez vídeo, eu acredito que a população até viu o vídeo da gente lá, né, da nossa equipe. Circulou, eu mesmo vi. E aí, após tudo isso, né, e claro, cobrança da comunidade, cobrança da diretoria da escola, dos professores, enfim, dos pais de alunos, a diretora sinalizou que houve um avanço, né, depois de tudo isso, foi chamada para conversar, disse que as obras iriam retornar, a gente vai fazer esse acompanhamento, mas é inacreditável tudo isso, entendeu, Gilmar? Por quê? A gente teve 2 anos de pandemia, as escolas ficaram tecnicamente paradas porque não estavam recebendo os alunos. As professoras, muitas diretoras estavam indo lá porque precisava do apoio da estrutura da escola para até fazer alguns tipos de materiais. Lembrando que algumas dessas estruturas não existiam na escola, então elas tiveram que usar muitas vezes seus computadores, seus próprios celulares, suas impressoras para poder fazer a educação acontecer de alguma forma. Mas ainda assim elas ocupavam o espaço da escola. Então nós tivemos todo esse período para que as reformas, estruturações e melhorias e adequações que precisa para o retorno da aula acontecesse. E o que a gente está vendo? Várias escolas que mesmo com a data marcada de início de aulas, que foi agora no final de fevereiro e outras agora no início de março, que não retornaram porque essas obras e essas manutenções que precisavam ser feitas antes não aconteceram. É exatamente isso. E aí isso trata de planejamento, gente. É uma questão de planejamento, de gestão, de organização e de tratar as previsões com qualidade. E é exatamente essa problemática. Esse é um ponto do Jairo Aze. E aí a gente vê claramente, quem pôde acompanhar, viu. A gente tem muros na escola que estão sendo segurados por estacas. A gente tem uma escola que trata de crianças entre 10, 11, 12 anos. Os muros da escola que fazem parte ali do fechamento da escola segurados por estacas. Qual é? Daqui para ali, a gente sabe como criança é. Uma criança brincando de bola, bate naquele muro. Imagina. E aí, se acontece alguma coisa, a responsabilidade vai ser de quem? Os pais vão responsabilizar a escola. E a escola tem culpa nesse sentido? A escola não tem culpa nenhuma nesse sentido, porque a responsável pela obra não é a escola, é a Secretaria de Educação. Então são coisas pequenas, e aí desde a questão de segurança mesmo. A gente está num momento de pandemia, a gente precisa que as escolas tenham minimamente estrutura para funcionar diante da pandemia. Então, janelas adequadas. Tem escola que a gente foi, por exemplo, a creche São Geraldo, que a estrutura da escola não aguentava nenhum tipo de manutenção, porque o que a gente via era rachaduras de um lado a outro, que a escola
o prédio escolar está completamente condenado, inclusive não deveria nem entrar mais ninguém nesse espaço. Essa creche, ela fica lá na Santa Terezinha. Deveria ser interditado para ver se derruba ou se faz uma manutenção específica e estrutural, porque são rachaduras que cortam as paredes de um lado a outro em várias salas. Tem uma sala que está sem uso, sem ocupação para nenhum tipo de atividade, porque a parede do fundo está com risco iminente de cair. Essa é a estrutura da educação que nós vemos ser entregue para nossos alunos, para nossas crianças e jovens e para os nossos professores, porque eles acabam sendo prejudicados e colocando suas vidas em risco diante dessa realidade. Bem, eu só vou passar aqui para os ouvintes, e aí Adelson vai fazer a intervenção, até porque ele precisa. Analise bem. Eu tenho aqui um pagamento na empresa, da construtora Compac Construções. Esse pagamento foi depositado em 8/12, tá? Foi o débito, 8/12. R$359.519,12 para manutenção escolares, de prédios escolares, que você não sabe onde foi, as escolas identificadas. Tá aqui. Exatamente. Pronto. Aí você chega cá, aonde envolve a escola Jairuase e outras demandas mais, que é a empresa CS Construções. R$888.348,87. Além da Jairuase, outras secretarias, eu acho que outros prédios públicos. Ou seja, sim, 194 da escola Jairuase, é isso? Para o estado que se encontra, é isso? Não existe, porque isso foi pago em agosto, gente. Tá aqui, ó, 13/8/2021. Aí a gente quer parar para entender. 2021. Analise agora, vamos analisar friamente, Luma. Tá aqui as fotos, você teve lá e viu. Essa escola, essa, a planilha dela qual é, eu não sei, porque não identifica, ponto. A planilha, não identifica. Vamos lá. Bem, essa foi paga dos 888.348,87. Aqui foi pago para essa escola, porque o documento tá aqui. 194 mil. A escola tá como mesmo? Sem condições nenhuma de estrutura. Outra questão. Eu queria só, desculpa até, Adelson, só queria fazer uma correção, que eu falei sobre a creche da Santa Terezinha, que está sem, inclusive deveria estar interditada. Na verdade, a creche São José era Operário. Eu dei o nome. Troquei os nomes. Mas era só isso. Bom, primeiro parabenizar, Luma, pelo seu trabalho, né? Dizer que nos orgulha muito ter mulheres na Câmara fazendo o papel na qual vocês têm feito lá, mas dizer que essa não é uma situação pontual da escola Jairuase. Exato. A escola do Rio Branco começou as aulas e está tendo reforma agora. A escola de Boa União. Eu quero o nome que é para eu poder tirar para ver quando foi pago. Escola Visconde do Rio Branco. A escola de Boa União, escola Dom Avelar. O projeto da prefeitura é demolir aquela escola e construir uma nova. A prefeitura está até os dias atuais buscando um espaço em Boa União para alugar, para relocar os alunos para iniciar as aulas. A escola Aldalzija, nós temos até áudios aí, Vamp, pra gente já passar, que tem tudo a ver com o assunto que a gente tá debatendo aqui dos nossos ouvintes. Ali no Cangula, uma escola que teve reforma e o pai manda a foto da escola da forma que está. Estive ontem na comunidade do Papagaio, a escola Rodrigo Santos Martins, uma outra calamidade. O que justifica 2 anos de pandemia, as crianças em casas, os pais na expectativa do retorno às aulas, e quando a criança chega numa escola, ela tá suja, imunda, enferrujada, cadeiras deterioradas, uma situação deplorável. Como a gente vai avaliar de fato o desenvolvimento educacional dessas crianças? Como a gente vai ter um índice de educação, o IDEB, medido nos padrões que o MEC hoje exige? Então é lamentável, porque não há justificativa. E aí você vê a canalização de recursos e o resultado não aparece.